Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Escola 19 de Abril, professora Edna, nonos anos. Vamos a mais uma nova videoaula de matemática? Então, pessoal, para essa semana foi enviado para vocês mais algumas questões referente à fórmula de Bhaskara, tá? Então, essa semana vão ser as últimas atividades referentes à fórmula de Bhaskara. Semana que vem a gente tem o trabalho avaliativo, então, depois a gente termina com esse conteúdo de fórmula de Bhaskara. Então, pessoal, seguinte, a primeira coisa que a gente tem que identificar numa fórmula de Bhaskara a gente identifica as minhas fórmulas. Eu tenho a minha fórmula, que nem eu expliquei para vocês, aquela detalhada, né, que a gente faz através deste método, ou aquela fórmula, que é aquela fórmula mais grande, né, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c dividido tudo por 2 vezes o a. Ou a gente pode pegar essa formulazinha aqui, que eu acho mais fácil da gente estar compreendendo, porque às vezes a gente pode parar nessa primeira etapa ainda da minha fórmula. A primeira coisa que a gente tem que fazer é observar se é uma fórmula completa ou incompleta, se a minha equação está completa ou incompleta, e ajeitar ela. Bom, nessa equação que eu estou observando aqui, eu estou observando que ela está completa. Ela tem o x ao quadrado, ela tem o termo x e ela tem o número. Então, vamos identificar quem é o a, quem é o b e quem é o c. Então, o a é sempre o termo que está com o x ao quadrado. Nesse caso, não tem ninguém, prof. Então, se não tem ninguém, é sempre 1. Então, vamos colocar 1. O meu termo b. Não tem ninguém, então é 1. 1. E o meu termo c é igual a quanto? 12, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é as letras, o a, o b e o c. Identificar na fórmula, não esquecer do sinal, que nem a prof botou aqui, ó, menos 1. Eu identifiquei o número, mas tem que colocar o sinal. Aqui é positivo e aqui é positivo. Senão, este sinal que está aqui, às vezes ele pode me dar a equação errada, tá? Então, observar quando é valor negativo. Muito bem. Então, vamos para a minha fórmula. Pego a minha primeira equação. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Peguei a minha primeira formulazinha aqui. Vou substituir esses valores que eu encontrei aqui na minha fórmula, tá? Então, vai ficar delta é igual a b ao quadrado, quem é o b? 1 ao quadrado, menos 4 vezes. O a é quanto? Menos 1. Opa, entre parênteses, porque eu não posso ter vezes e o sinal de negativo. Então, eu tenho que colocar sempre entre parênteses. Vezes 12. 12 é positivo, pode ficar ali sozinho. Delta é igual a 1 ao quadrado, 1 menos com menos, mais. Já deixo o meu sinalzinho parado. Ou eu posso fazer menos com menos, mais com mais, gera mais, certo? Então, prestem atenção no jogo dos sinais quando a gente tem daqui para frente. Então, menos com menos, lembre do sinal do parênteses, muda a situação. A gente vem falando desde lá do começo do ano. Menos com menos, mais. Mais com mais, fica mais, tá? Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. Delta é igual a 48 mais 1, 49. Opa, deu positivo? Beleza, vou seguir. Vou para a minha segunda equação. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o a. Então, como é que vai ficar isso aí? X é igual a menos, porque eu não posso esquecer da minha fórmula, tá? Menos. Só que aqui é positivo, então eu vou botar positivo para mim não me atrapalhar, certo? Então, mais ou menos raiz quadrada. Quem é o delta? A gente já encontrou 49. Dividido 2 vezes o a, que é quem? Menos 1. Prestar atenção no jogo dos sinais, certo? X é igual a mais com menos, menos 1. Tá? Mais ou menos a raiz quadrada de 49. Pode estar fazendo lá na calculadora. Ou que número que vezes ele mesmo dá
49. 7. 7 vezes 7, 49. Dividido, 2 vezes 1, 2. Só que aqui eu tenho um número negativo, tá? Então, permanece negativo na parte de baixo. Como é que vai ficar o meu x'? Então, vai ficar menos 1 mais, primeiro, vou pegar primeiro o meu sinal de mais. Então, mais 7 dividido por menos 2. E como é que vai ficar o meu x duas linhas? É igual, vai ficar o menos 1, depois eu vou pegar o sinal de negativo, então, menos 7 dividido por menos 2. Bom, vamos ver como é que vai ficar primeiro. Então, eu tenho 7 como 1, vai ficar com 6 positivo, dividido por menos 2. Isso aqui vai ficar mais com menos, a minha resposta vai dar negativa, tá? Sempre façam esse jogo de sinal, mais com menos, resposta negativa. 6 dividido por 3, por 2, 3. A prof já deu a resposta, né? Muito bem. Agora, devo e devo. Devo 7, devo 1. Menos 8 dividido por menos 2. Menos com menos vai me gerar uma resposta positiva. Menos com menos vai me gerar uma resposta positiva. Faça um jogo dos sinais. Menos com menos, resposta positiva. 8 dividido por 2, 4. Tá? Conjunto verdade igual menos 3 e 4. Muito bem. Pessoal, cuidado com esse jogo do sinal, mesmo que embaixo de número negativo a gente não para, a gente continua relembrando isso aqui no caso de frações, tá? Menos com menos vai me gerar uma resposta positiva, quando a gente tem mais e menos em cima positivo, embaixo negativo vai me gerar uma resposta negativa. A gente tem que calcular o x', porque a gente tem para mais, né? E depois a gente tem que calcular o x duas linhas, porque a gente tem uma resposta para o fator negativo aqui, porque é mais ou menos a raiz quadrada, certo? Segundo exemplo. Muito bem. De novo, o prof colocou para vocês as duas formulazinhas ali, só que o que acontece? Essa atividade dessa semana eu coloquei algumas questões embaralhadas, como está dessa forma. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Ajeitar o pessoal e igualar a zero. E se eu tenho mais de um termo igual, é juntá-los. Neste caso, eu não tenho nenhum termo a mais para juntar, mas eu tenho que passar esses dois caras, esses dois camaradinhas aqui, ó, que estão do lado de cada igualdade, eu tenho que passar eles para o lado de cada igualdade. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 2x ao quadrado. Esse cara que ele era negativo, ele passa a ser positivo, mais 12x. Esse cara que ele era negativo vai ficar mais 18, igual a quanto? Zero. Só quando é igual a zero é uma equação de segundo grau. Lembrando, tá? Com utilização de fórmula de Bhaskara. Aí, conhecendo isso aqui, eu reconheço o A, o B e o C e vou para a minha fórmula. Então, quem é o A? O A é igual a 2, o B é igual a 12 e o C é igual a 18. Oba, não tenho ninguém com sinal negativo. Então, vamos para a minha primeira fórmula. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta é igual ao B ao quadrado, 12 ao quadrado, menos 4 vezes o 2 vezes o 18. Delta é igual a 12 ao quadrado, 144, menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 18, 144. Delta é igual a zero. Prof, paro aí? Não, 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 não. Vocês vão continuar. A gente só para quando dá número negativo, porque daí não existe raiz quadrada de número negativo. Mas quando dá zero, a gente continua. Então, vamos substituir na minha segunda equação. X é igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o A. X é igual a menos, eu não posso esquecer da minha formulazinha, é menos. Mas aqui é prof é positivo, então bota ali mais 12. Mais ou menos a raiz quadrada do zero, porque eu tenho que botar.
É zero, né? Encontrei zero, tem que botar aqui. Dividido por 2 vezes o A, que é quanto? 2. Prof, posso fazer direto? Já estou chegando direto aqui embaixo. Pode. Cuidado na hora de fazer direto para não se atrapalhar no jogo de sinais. X é igual. Mais com menos, menos 12. Mais ou menos 0, porque na raiz quadrada de 0 é 0. Dividido 2 vezes 2, 4. Muito bem. Vamos para o x' igual menos 12 dividido por 4. Eu preciso fazer mais 0? 0 não preciso fazer, né? Por que, pessoal, que eu não preciso fazer mais 0 aqui? E o x duas linhas igual menos 12 dividido por 4 menos 0. Por que acontece? 0 é 0. Então, eu vou pular esta etapa. Então, menos 12 dividido por 4, eu tenho um número negativo. E aqui eu tenho um número positivo. Então, mais com menos vai me dar uma resposta negativa, 3. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Menos com mais, menos 3. Se eu fizer as duas coisas, eu vou obter o quê? A mesma resposta. Tem que fazer as duas, se você quiser, sim. Senão você vai encontrar que quando é por 0, você vai encontrar a mesma resposta. Se você encontra a mesma resposta, você bota o conjunto solução somente uma. Menos 3. Certo? Então, pessoal, era isso para essa semana. Prestem atenção na hora que vocês desmembram, tá? Essas equações aqui passam para o outro lado da igualdade, o jogo dos sinais. A raiz quadrada, reconhecer os termos, quem é o A, quem é o B e quem é o C, certo? Pessoal, para essa semana era isso. Então, até semana que vem. Beijo da Prof. Edna.